Hoje a comunidade Semente do Verbo celebra essa sua grande padroeira, Santa Maria Madalena, com toda a igreja. E é um dia de grande festa para nós, porque ela é essa grande apóstola que não só foi liberta de todo o mal, não só se converteu, mas se tornou evangelizadora, formadora de apóstolos. Essa mulher que correu para dizer, nós vimos o Senhor. Então, a alegria de podermos com Santa Maria Madalena correr no mundo inteiro para dizer, nós vimos o Senhor que vivo está. E sairmos das lágrimas de Maria Madalena para esse grito de alegria, de reconhecimento da sua ressurreição. Hoje também, aqui no Rio de Janeiro, começamos mais uma escola do ano sabático, então é sempre uma alegria quando uma escola abre de novo, um novo ano, uma nova turma de discípulos de Cristo que entram na escola para se deixar formar. E aqui é a festa de Santa Maria Madalena, que é o padroeiro dessa escola do Rio de Janeiro, na Casa São Francisco de Sales, e também Santa Catarina de Sena, que vai concluir essa escola. Então, duas grandes mulheres que correm para anunciar o Evangelho serão as padroeiras desse grupo, que tem famílias, que tem jovens, que tem pessoas que querem ser religiosos, que querem ser freiras, que querem, ou até que já foram e que por causa dessa sede demais, vêm fazer esse ano de amor a Deus, esse ano de buscar a palavra do Senhor. Então, alegria grande podermos mergulhar de novo no amor de Deus, de novo nessa graça de Deus. E hoje o nosso livro de vida, no 242, vai nos falar dos 5 graus de humildade. Um número muito importante, percebemos que a humildade é como uma escada que devemos descer, segundo São Francisco de Sales, 5 degraus. Primeiro degrau, o conhecer-se a si mesmo. O rosto dos nossos irmãos é um bom revelador que nos envia a nós mesmos e a maneira de como nós nos amamos. Reconhecer aquilo que sou na minha pobreza, reconhecê-la diante de Deus e aceitá-la. Aceitar e confessar as minhas pobrezas é o terceiro degrau. Quando os outros as descobrem, em vez de defender-me, fugir, me desanimar, devo aceitar e reconhecer meu ponto de fraqueza. Amar e o desprezo de si mesmo. Aceitar é a primeira etapa. Em seguida, amar até o desprezo de si é uma outra coisa. E a quinto degrau, a desejar ser desprezado. Vivido na vontade de Deus é o caminho da santidade. E São Francisco de Sales acrescenta, aqueles que conseguem chegar aí são os bem-aventurados, mas o número é muito pequeno. Consideremos esta virtude na sua beleza, mas também meditemos em nossa oração a fim de cavar em nós o seu lugar. Busquemos praticá-la o mais frequentemente possível através de atos repetidos. Muitas vezes fazemos atos de humildade de maneira regular, mas há uma via mais excelente que é o espírito da humildade. O espírito da humildade é buscar a humildade em todas as coisas. Deixai-vos seduzir por aquilo que é humilde, nos diz São Francisco de Sales. Conversar sobre as nossas preocupações não favorece a graça da humildade, mas se ao contrário as depositamos aos pés do Senhor, a humildade é desenterrada. Busquemos assim a humildade, amemos a pequenez, a simplicidade e lutemos contra o orgulho. E 1 Pedro 5,5, do mesmo modo, vós jovens, sujeitai-vos aos anciões, revesti-vos de toda a humildade em vossas relações mútuas, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá a sua graça aos humildes. Forte esse número 242 do nosso livro de vida, que nos ensina que devemos meditar profundamente a humildade e aceitar os graus que ela tem. Primeiro grau, conhecer-se a si mesmo. E só se conhece a si mesmo aqueles que aceitam serem revelados também pelos irmãos com que vivem. Por isso, a vida comunitária é muito reveladora e é muito boa para adquirirmos a humildade. Segundo passo, reconhecer aquilo que sou na minha pobreza. Não se defender, não mascarar, não criar máscaras, mas aceitar com humildade diante de Deus e diante dos irmãos. Terceiro, aceitar e confessar as minhas pobrezas. Em vez de serem os outros somente a descobrirem essas pobrezas e eu a fugir ou me desanimar, ao contrário, aceitar e reconhecer que sou pobre, que tenho vulnerabilidades, que tenho fragilidades. Quarto, amar o desprezo de si mesmo. Aceitar é a primeira etapa, mas outra coisa é amar o ser desprezado.
E o quinto, que é o mais raro de todos e o mais difícil de alcançar, é desejar ser desprezado. Não só aceitar, mas desejar que os outros me considerem um nada, porque nada sou. E São Francisco de Sales vai nos alertar que devemos verdadeiramente buscar a humildade em todas as coisas. E quando nos confiamos aos irmãos, nos queixando disso ou aquilo, não crescemos a humildade. Mas ao contrário, quando confiamos em Deus e lhe confiamos aquilo que nos preocupa, aí sim crescemos em humildade. Cântico 3, de 1 a 4, é meu leito, pela noite procurei o amado da minha alma, procurei-o e não encontrei. Vou levantar-me, vou rondar pela cidade, pelas ruas, pelas praças, procurando o amado da minha alma, procurei-o e não o encontrei. Encontraram-me os guardas que rondavam a cidade, vistes o amado da minha alma, passando por eles, contudo, encontrei o amado da minha alma. Então, primeira graça, essa graça de busca de Deus na noite da nossa vida, não é só a noite física, mas na noite da nossa vida, nos momentos escuros em que não sabemos aquilo que devemos viver, de termos essa graça de procurar o amado da nossa alma. E quando o encontramos, não mais soltar, não mais soltar. E esse detalhe bonito do Cântico dos Cânticos foi passando pelos guardas, isto é, pela igreja, que eu encontrei o amado da minha alma. 2 Coríntios 5, 14 a 17, pois a caridade de Cristo nos compele quando consideramos que um só morreu por todos e que por seguinte todos morrerão. Ora, ele morreu por todos a fim de que aqueles que vivem não vivam mais para si, mas que aquele que morreu ressuscitou por eles. Doravante, a ninguém conhecemos segundo a carne. Mesmo se conhecemos Cristo segundo a carne, agora já não o conhecemos assim. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. Passaram-se as coisas antigas, eis que ele se fez uma realidade nova. Cristo, a caridade de Cristo nos compele, isto é, nos empurra e nos faz não conhecer as realidades na carne, mas conhecê-las de forma espiritual, isto é, aceitando morrendo a nós mesmos e aceitando ser essa nova criatura que nasce em Cristo. Salmo 62, ó Deus, Tu és o meu Deus, eu te procuro, minha alma tem sede de Ti, sim, eu te contemplava no santuário, vendo o Teu poder e a Tua glória, valendo o Teu amor mais do que a vida, meus lábios Te glorificarão. Assim vou bendizer-te em toda a minha vida e em Teu nome levantar as minhas mãos. Eu me saciarei com o óleo e a gordura e com a alegria dos lábios a minha boca te louvará, pois foste um socorro para mim e à sombra das tuas asas eu grito de alegria. Minha vida está ligada em ti e minha direita e a tua direita me sustenta. Desde a noite nós buscamos o Senhor e o Senhor quer nos dar essa sede de buscá-lo profundamente e de poder bendizer o Senhor todos os dias da nossa vida. Que nas nossas noites, e às vezes mesmo passando noites de insônia ou passando noites na oração, possamos dizer ao Senhor o quanto nós o buscamos e o quanto nós queremos encontrá-lo e queremos ser socorridos por Ele, guardados na sua presença. João 20, no primeiro dia da semana, Maria Madalena vai ao sepulcro de madrugada, enquanto ainda estava escuro, e vê que a pedra fora retirada do sepulcro. Corre então e vai a Simão Pedro e a outro discípulo que Jesus amava, e lhes dizem: retiraram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde o colocaram. Maria estava junto ao sepulcro que fora de fora chorando. E enquanto chorava, inclinou-se no interior do sepulcro e viu 2 anjos vestidos de branco sentados no lugar onde o corpo de Jesus fora colocado, um à cabeceira e outro aos pés. Disseram-lhe então: mulher, por que choras? E ela lhes diz: levaram o meu Senhor e não sei onde o colocaram. Dizendo isso, voltou-se e viu Jesus de pé, mas não sabia que era Jesus. Jesus lhe disse: mulher, por que choras? A quem procuras? Pensando ser ele o jardineiro. E ela vai lhe dizer: Senhor, se fosses tu que o levaste, diz-me onde o puseste e eu irei buscá-lo. Disse-lhe Jesus: Maria. Voltando-se a ela, lhe disse em hebraico: Rabuni, que quer dizer mestre.
E Jesus lhe diz: não me retenhas, porque ainda não subi para o Pai. Vai, porém, aos meus irmãos e diz-lhes: suba ao meu Pai e ao vosso Pai, a meu Deus e ao vosso Deus. E Maria Madalena foi anunciar aos discípulos: vi o Senhor, e estas coisas ela me disse. Maria Madalena é essa mulher incansável, que é intensa em tudo o que ela vive. Intensa na busca do Senhor, intensa no sofrimento de ter perdido o Senhor e de não encontrar o corpo do seu Senhor, mas também intensa na alegria do anúncio. Peçamos essa intensidade, essa mulher que pode nos ensinar tanto e que pode fazer de nós uma comunidade inteira de evangelizadores que evangelizam na alegria daqueles que viram o Senhor e por isso podem anunciá-la. No nosso livro de vida, nós falamos de Santa Maria Madalena como essa apóstola dos apóstolos, escolhida por Jesus para anunciar a sua santa ressurreição. E ela arrasta toda a nossa comunidade para correr na alegria do anúncio vitorioso de Cristo sobre a nossa morte. Potências do mal, trevas do pecado. E seguindo o seu exemplo, meditamos sobre ela e pela sua intercessão e toda a nossa comunidade. Cada um de nós conheça com o coração ardente do fogo do Espírito e o zelo pela evangelização e pelo anúncio da boa nova de Jesus. Então, peçamos esse fogo no anúncio com Santa Maria Madalena e hoje, nessa abertura da escola do ano sabático aqui no Rio de Janeiro, demos graças a Deus por essa grande graça.